Olá, você está no nosso curso de programação de computadores. Esse é o segundo exercício, a segunda videoaula de exercício. Nós vamos fazer os exercícios da última aula. Então, se você não fez ainda esses exercícios, essa é a sua oportunidade. E se você não assistiu à última aula, volte, assista à última aula, porque os exercícios são sobre o tema dela, que era bibliotecas, beleza? Bem, os exercícios são esses aqui. Os exercícios práticos, né? Primeiro a gente vai entrar na biblioteca da matemática. Então, essa biblioteca tem tanto na versão online, você pode procurar ela lá no botão de ajuda. Você vai achar dentro da biblioteca uma biblioteca que chama matemática e também tem na versão do computador. Você pode vir aqui depois em matemática que você vai achar essa biblioteca. Ou na parte inicial você clica aqui nessa pastinha matemática dentro da pastinha bibliotecas aqui no canto direito. Beleza? Muito bem. Qual que vai ser o exercício? A gente tem que olhar como funciona a biblioteca do maior número. Então, dentro da biblioteca da matemática, a gente vai olhar como funciona essa biblioteca maior número. Então, vamos lá. A gente pode vir aqui na biblioteca da matemática e clicar em maior número. Vamos abrir e também aqui no botão de ajuda a mesma coisa. A gente pode vir aqui na biblioteca da matemática, né? Ó, lembrando, tá? Ó, bibliotecas, matemática, beleza? Maior número. Beleza. O que essa biblioteca vai fazer? Ela é uma função, né? Uma função é um comando que a gente usa. Ela é do tipo real. O que significa isso? Que o resultado dela vai ser um número real. E ela vai escolher o maior número, por isso que o nome dela é maior número, entre dois números que a pessoa que estiver usando um computador informar. Então vai ter o número A e o número B. Ok? Vamos ver a descrição. Identifica o maior número entre os números informados. É para isso que ela vai servir. E os parâmetros? Os parâmetros são os números que a pessoa vai passar para essa função, para a função poder decidir qual vai ser o maior número. Então tem o número A, que pode ser qualquer número, e o número B, que pode ser qualquer número desde que seja do tipo real. Se você não sabe o que é um número do tipo real, assista a aula sobre variáveis. E o resultado dela, o que ela vai retornar, vai ser o maior número entre esses dois números informados. Quem que fez essa biblioteca foi o mesmo Luiz Fernando, que fez a biblioteca Sorteia que nós vimos na última aula. Já mandou um e-mail para ele agradecendo que eu expliquei a biblioteca, que ele fez essa biblioteca que eu expliquei? Então mande um e-mail para ele lá. Beleza, então vamos fazer o exercício. Então vamos criar um novo arquivo. Está aqui um novo arquivo. Vamos ver lá o que é para fazer. Já vimos como funciona a biblioteca maior número. Essa linha aqui está errada, então, mas não ia atrapalhar o entendimento, porque na linha de baixo já explica o que é para fazer. Ó. Faça um programa que peça ao usuário dois números. Então, a primeira coisa é pedir para quem estiver usando o computador para digitar dois números, né? Então, digite um número e, como a gente viu, tem que ser um número real. Depois que a pessoa digitar o número, o computador tem que ler esse número. Então, eu vou dar o comando para o computador ler o número que a pessoa digitou. Mas o computador tem que ler e tem que guardar em algum lugar. Então, vamos guardar essa informação dentro de uma variável do tipo real, que eu vou chamar de N1, que é o primeiro número, beleza? Então, eu vou chamar de N1. Se você quiser chamar de número A, que eles falam aqui na descrição, pode também. E se você quiser ver um exemplo de funcionamento, vai ser a mesma coisa que eu vou fazer praticamente. Você pode vir aqui também que você vai ver o exemplo, né? No ponto de interrogação, você vê como funciona a biblioteca de forma geral. Se você vir aqui no início do programa e clicar aqui na biblioteca, você vai ver um exemplo de funcionamento dela.
eu prefiro usar a variável N1, que para mim significa número 1, primeiro número. Lembrando que a variável não pode começar com número, tá? Não pode ser IN, não pode ser primeiro número. Tem que começar com letra, mas pode ter número também. Depois que a pessoa digitar o primeiro número, eu vou pedir para ela digitar o segundo número. Então, digite outro número. E eu vou salvar dentro de uma variável que eu vou chamar de N2. Vou pedir o computador para salvar, né? Depois que a pessoa digitou esses dois números, o que é para fazer? Um de cada vez, né? Porque não tem como salvar dois números de uma vez. E depois exiba o maior desses números, desses dois números. Então, para exibir o maior número, a gente vai usar a biblioteca maior número. Como que usa essa biblioteca? Vamos ver o exemplo aqui, então. Primeiro a gente tem que incluir a biblioteca. Antes da função início, você vai digitar inclua a biblioteca. Beleza. Aí, depois que você incluir a biblioteca, você tem que colocar o nome dela, que é matemática, com M maiúsculo. Aí aqui tem uma outra coisa que eu não tinha ensinado ainda, que é o que a gente chama de apelido da biblioteca. Para que serve esse apelido? É para a gente poder usar a biblioteca sem ter que escrever o nome completo dela. Eu vou mostrar na prática. Mas ao invés de escrever o nome matemática completo lá no código, a gente pode escrever só o apelido. E para criar esse apelido, a gente usa dois tracinhos de menos e um sinal de maior, formando uma setinha desse jeito, né? O sinal de menos está ali perto do símbolo de igual, e o sinal de maior no meu teclado está perto da letra M. Aí a gente coloca o apelido. O apelido pode ser qualquer apelido. Pode ser matemática, se eu quiser. Mas o bom é que seja um nome pequeno, para facilitar na hora de escrever o código. Então eu vou escrever mate com M minúsculo, como apelido, beleza? Que nem está recomendando aqui no exemplo. Ok, a pessoa digitou dois números. Agora eu vou decidir qual é o número maior entre os dois. Para fazer isso, a gente escreve o nome da biblioteca, que poderia ser matemática. Aí você aperta o ponto mesmo no teclado, e aparece os comandos da matemática, da biblioteca matemática. Tem vários. Mas, como eu disse, a gente pode usar o apelido, que aí é muito mais curto, muito mais rápido. E aparece os mesmos comandos, porque o computador reconhece que mate se refere à biblioteca matemática, por causa disso aqui. Então vamos escolher a biblioteca maior número. O comando da biblioteca matemática, né, é o comando maior número. Ele precisa de dois números reais. O primeiro número é o número que a pessoa digitou, que está guardado dentro da variável N1. O segundo número é o segundo número que a pessoa digitou, que está guardado dentro da variável N2. Pronto. O que essa biblioteca faz? Ela calcula o maior número e retorna, ou seja, devolve esse valor para a gente. E esse valor tem que ser um número real. Então a gente vai guardar esse valor dentro de outra variável, também do tipo real. E eu vou chamar essa variável de via com maior n. Maior underline n. Não pode ser maior espaço, tá, gente? Tem que ter underline se você quiser separar o nome da variável. Então eu vou pegar o resultado dessa função e vou guardar dentro da variável maior n. Então maior n igual, ou seja, recebe o resultado do maior número entre dois números. Simples assim. Se você viu a última aula sobre sorteio, isso não deve estar sendo muito difícil para você. Se por um acaso estiver sendo difícil, tenta ver a última aula, que é a aula de usando a biblioteca, que eu ensino como usar a função sorteio. Beleza? Agora que eu guardei o maior número entre dois números, eu vou exibir na tela, que é o próximo negócio, né? Exiba o maior desses números. Então, para exibir na tela, é o velho comando escreva. Então, primeiro eu vou, pode fazer do jeito que você quiser, mas eu vou fazer assim, bonitinho. Primeiro eu vou pôr assim, o primeiro número, não, mentira, os números que você digitou foram. Aí aqui eu vou colocar os números que a pessoa digitou, N1, e para separar os números eu vou escrever um textinho também.
Esse I com espaço é para separar os números, tá? Então tem que ter esse espaço. N1 e N2. Beleza? Vamos ver funcionando até então? Então, executa o programa, digite o número, sei lá, 2, digita outro número, 10. Os números que você digitou foram 2.0 e 10.0. Por que coloca ponto zero? Porque é o número real. A diferença do número real para o número inteiro é que tem ponto. Quando eu digito apenas 2 e não coloco ponto zero, o próprio Portugal Studio ele transforma para mim esse número 2, que era o número inteiro, em um número real 2.0. Então não tem problema. Talvez em outras linguagens de programação desse problema, tá? Mas nessa aqui não dá. Vocês verem de novo o que eu estou falando, o certo seria digitar 2.0 e 10.0, que são números reais. Então, é porque a função pede que seja números reais, tá? Quem criou a função pede que seja assim. Depois eu vou ensinar para vocês como a gente cria a nossa própria função, a nossa própria biblioteca, digamos assim. E aí a gente pode mudar para ser número inteiro se quiser. Beleza? Mas assim você pode digitar um número com vírgula, né? Um número real, um número com ponto, na verdade. A gente não fala vírgula na programação. Então 9.5, sei lá, e 8.7. Beleza? Bom, mas o objetivo é mostrar qual é o maior número, né? Então vamos colocar na tela o maior número. Então a gente tem que pular de linha primeiro, né? E depois escrever na tela o maior entre os números que a pessoa digitou. Então, o maior número foi, ou é, né? O maior número é qual? Onde está guardado esse maior número? Está guardado dentro da variável maior n. Pronto. E aí eu vou colocar aqueles enfeites que eu gosto de escrever. Não sei se você gostou disso aqui, eu acho legal, você pode fazer do seu jeito também. Para ficar bonitinho o programa, eu gosto de escrever isso aqui, ó. E claro, tem que pular a linha depois que eu escrevo isso aqui também, né? Barra N para pular linha. Barra N para pular linha. E aí, para fechar. Então vamos ver funcionando tudo. Digite um número real. Vamos colocar aqui 0.33. Vamos botar um número mais fácil de entender, né? Número 6. Beleza. Digite outro número real. Número 9. Número 8. Ok. Os números que você digitou foram 6.0 e 8.0, que são números reais, eles foram convertidos para números reais. E o maior é 8.0. Então está funcionando direitinho. Ó. Colocou os símbolos de igual a igual para ficar bonitinha a saída, igual eu queria. Vamos testar se o número for o mesmo, tá? Então vamos colocar aqui 6.5 e 6.5. Os dois números são iguais. Cuidado para não pôr vírgula, que vai dar erro, tá? É ponto. Qual número será que é o maior? Quando os números são iguais, o maior é o mesmo, né? Qualquer um dos dois. A gente poderia colocar no nosso programa, quando a gente criar, que quando a pessoa digitar dois números iguais, o programa informa, os números forem iguais. Mas nesse caso, o que a pessoa que criou o programa, lá, o Luiz, alguma coisa, né? Luiz Fernando, decidiu foi que o número maior vai ser qualquer um dos dois, caso eles sejam iguais. Beleza? Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, mas o primeiro exercício está concluído. Vamos salvar o exercício, nunca se esqueça de salvar. Eu já tinha criado ele aqui, aí eu vou salvar por cima, tá? Os exercícios estão lá no GitHub. Se você não viu aula de GitHub, volte aí na playlist e assista. Se você nem entendeu o que é GitHub, é que você tem que voltar mesmo e assistir lá a aula sobre GitHub. Ok? Próximo exercício. Depois faça o mesmo com a biblioteca menor número. Então, se você entendeu tudo até aqui, vai ser muito fácil fazer com a biblioteca menor número, que é uma biblioteca da matemática também. Ó. Se você vir aqui, você pode clicar em menor número. É a mesma coisa, só que em vez de maior, é menor.
Então vamos aproveitar o mesmo código. A única coisa que vai mudar é que a variável, em vez de chamar maior, vai chamar menor. E é importante que os nomes das variáveis tenham a ver com o que elas guardam. Não pode colocar um número aleatório, porque vai ser ruim, você não vai entender o código. Em falar em entender o código, seria bom comentar um pouco o código, né? Aqui eu vou comentar só que mate é o apelido da biblioteca, que é a novidade. O resto é praticamente igual ao da última aula. Esse aqui que é a novidade. O nome da função já fala o que ela faz, então não precisa nem comentar, eu acredito. Mas se você quiser comentar aqui o que essa função faz, pode comentar. O que esse comando aqui faz, beleza? Então, beleza. Eu vou usar agora a variável menor número em vez do nome maior número. Então, aqui vai ser menor número. Menor número. Show de bola. Só que o comando agora não pode ser maior número, né? Tem que ser menor número. Que aí ele vai guardar o menor número. E pronto, está feito. Agora, um menor número é... Vamos executar para ver se está funcionando. Digite número real, 9.8. Digite outro número real, 2.4. Os números que você digitou foram 9.8 e 9.4. O menor número é 2.4. Certinho. Quando você for salvar, clique em salvar como, que é o pendrive aqui de baixo, para não substituir o exercício que você acabou de fazer. Então, 22 agora não é maior, mas é o menor número. Feito. Depois faça o mesmo com a raiz de um número. Então, vamos fazer com a biblioteca que chama raiz de um número. Não sei se você já estudou raiz quadrada na escola. Se não estudou, dá uma pesquisada aí no YouTube, no Google, o que é a raiz quadrada. Mas é uma conta na matemática. O que essa conta vai fazer? Ela também vai ser um número real. Ela também precisa de dois números reais. Um chama radicando e o outro chama índice. Acho que vale a pena mostrar aqui no quadro digital o que é o que, né? Então, gente, nós vamos criar aqui um programa, né, utilizando a biblioteca raiz de um número, que vai calcular a raiz de um número. Normalmente a gente aprende na escola a raiz quadrada, né? O que é essa raiz quadrada? Raiz quadrada, né, que tem esse símbolo aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a grossura da caneta. Esse é o símbolo da raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 9, o resultado vai ser 3. Qual que é o sentido? Você tem que descobrir, né? Se eu não soubesse a raiz quadrada, o resultado seria aquele número que multiplicado por ele mesmo dá 9. É isso que tem que descobrir. E esse número é o número 3, porque 3 vezes 3 é 9. É assim que calcula a raiz quadrada. Mas existem outras raízes, como a raiz cúbica, que o símbolo é muito parecido, é assim, só que aqui em cima fica o número 3. Então, por exemplo, a gente consegue calcular a raiz cúbica de 8. E como que a gente descobre o resultado dela? Vai ser um número que eu desconheço por enquanto, mas que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 8. Então pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Que número que vezes ele mesmo dá 8? 3 vezes, né? Depois de ter matutado um pouquinho, você consegue perceber que esse número aqui, na verdade, é o número 2. Porque 2 vezes 2 é 4. E você pegar o resultado, que é 4, e multiplicar por 2, dá 8. Então, o resultado da raiz cúbica de 8 é 2. Esse nome cúbico e quadrado vem por causa do índice. O que é o índice da raiz? É um número que fica em cima da raiz aqui. Então, no caso da raiz quadrada de 9, o índice não estava escrito aqui, mas
O quadrado se refere ao número 2. É como se tivesse o número 2 escrito aqui. E no caso da raiz cúbica, esse cúbico é o número que fica aqui, é o número 3. Mas existem outras raízes também, por exemplo, a raiz quarta de, sei lá, vamos pensar aqui no número que vai dar aqui. A raiz quarta de 81. A raiz quarta de 81 é um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ó, dá 81. E como eu mostrei aqui, né, que eu estava tentando descobrir o número que eu ia pôr, é o número 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. E aí eu posso fazer outras raízes se eu quiser, de qualquer coisa, né? E nem sempre dá um número bonitinho, não, tá, gente? Muitas vezes dá um número com vírgula, um número com ponto. Por isso que a função, quem criou a função, decidiu que o resultado e os números que você coloca lá dentro tem que ser números reais. Né? Vamos conferir aqui no programa. Ó, são números reais. Ó. Então, na verdade, o que a calculadora no programa vai fazer é fazer a raiz quadrada de 9.0 aqui, por exemplo. E o resultado vai ser 3.0. Porque a maioria das raízes não vai dar um número bonitinho assim, cuja parte decimal é 0. A maioria das raízes vai dar um número com vírgula mesmo. Você pode testar aí na sua calculadora. Mas no programa de computador, a gente não vai escrever esse símbolo aqui. Não tem esse símbolo aqui no computador, né? Então, a função vai ser diferente, mas nós vamos ver isso no programa. Vamos colocar na prática. Tem um exemplo lá no Portugal. Vamos ver na prática como que faz, né? Então, vamos criar aqui um novo exercício. A gente já pode aproveitar esse, né? Então, na verdade, não precisava ter criado um novo, né? Vou nem salvar ele. Vamos fazer aqui mesmo. Vou usar a mesma biblioteca, a pessoa vai digitar um número, só que, atenção, o primeiro número que a pessoa digitar vai ser o número do qual ela quer calcular a raiz. Então, primeiro você tem que perguntar qual raiz a pessoa quer calcular. Qual raiz você quer calcular? Como assim? Pode ser quadrada, cúbica, etc. A pessoa tem que saber exatamente o que ela quer calcular. Raiz quadrada, raiz cúbica e etc. Não faz sentido mais essa variável chamar N1, porque isso vai ser o índice da raiz, né? O índice da raiz é o que fica em cima aqui, ó. Então vai ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Então a gente chama índice. Beleza? Então não vou chamar de N1, vou chamar de índice. O sentido do nome é importante. E o segundo número que a pessoa digitar tem que ser o radicando. Radicando é o que fica dentro da raiz. Ou seja, é o número do qual a pessoa quer saber o valor da raiz. Então, a segunda variável vai chamar rad, de radicando, tá? Rad. Ok. E o resultado da conta não vai ser o menor número, vai ser raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica, não sei. Raiz. Então, o resultado da raiz vai ser igual ao quê? Vai ser igual... Aí você digita o apelido da biblioteca, que é mat, coloca ponto e procura a função raiz. Achei, ó. Raiz. Aí o primeiro número vai ser o radicando, que é o número do qual será extraída a raiz. Vai ser calculada a raiz desse número, que é o número que a pessoa digitou. Então, rad. Inclusive, eu esqueci de mudar o texto, né? Digite... vamos pôr assim. De qual número você quer saber a raiz? Pode ser o número que a pessoa quiser. Então, o segundo número vai ser o primeiro número vai ser justamente o número do qual a pessoa quer saber a raiz. Então, vamos inverter a ordem.
Primeiro a gente vai perguntar qual número a pessoa quer saber a raiz, que vai ser o primeiro número que a gente vai usar. Depois a gente quer saber qual raiz que a pessoa quer que seja calculada. A raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. Não existe raiz 1, tá? É do 2 para frente. Pelo menos não que eu saiba, né? Meio perigoso falar não existe assim tão fortemente na matemática. Enfim, então a raiz quadrada ou a raiz cúbica se refere a esse número aqui de fora da raiz, que a gente chama de índice. Vamos colocar aqui no índice. Já está colocado, né? Perfeito. Calculamos a raiz do número da pessoa. Aí nós vamos exibir a raiz. Então, para exibir, a gente vai colocar assim. Ó. O escrevo vai ser um pouco diferente. Vai ser assim. Eu vou colocar esses enfeites aqui, né? Mas o que eu vou escrever vai ser o seguinte. A raiz de índice. Aí vamos colocar o índice que a pessoa digitou aqui. Então, esse aqui se refere à variável. O resultado dessa variável, que é o número que a pessoa digitou, vai ficar aqui nesse espaço aqui, tá? Então, a raiz de índice tal é igual, e o resultado da raiz, que está dentro da variável raiz. Ah, esqueci de um detalhe importante. A raiz de quem, né? A raiz de índice tal do número tal, que a pessoa digitou um número, né? Vou ter que diminuir a letra aqui um pouquinho para caber tudo aqui para vocês verem. É igual o resultado da raiz, que está dentro da variável raiz, né? Isso. Pronto. Vou aumentar um pouco aqui essa quantidade de iguais agora. Vou deixar igualzinho em cima e embaixo. Vamos salvar como aqui. Depois eu vou testar, né? Mas eu vou salvar como para não esquecer. Vou colocar aqui raiz. E vamos testar. Vamos lá. De qual número você quer saber a raiz? Vamos testar os números que a gente já sabe, né? Primeiro. Para ver se está tudo funcionando direitinho. Então, vamos testar a raiz de 9. Então, eu quero saber a raiz de 9. Bom, mas qual a raiz que eu quero calcular? Raiz quadrada, raiz cúbica. No caso, vai ser a raiz quadrada. A raiz de índice 2, ou seja, a raiz quadrada do número 9, é igual a 3. Perfeito, olha que maravilha. Vamos testar outra raiz. A raiz cúbica de 8 agora. Então, de qual número você quer saber a raiz? A raiz de 8. Qual raiz você quer? Eu quero a raiz cúbica. Então, a raiz cúbica, a raiz de número do índice 3, né, que é a raiz cúbica, do número 8 é igual a 2. 2.0, que é o número real. Perfeito. Vamos testar agora uma raiz aleatória aqui, diferente. Uma que provavelmente vai dar número com vírgula. Provavelmente não, eu sei que vai dar um número com vírgula. Eu vou calcular, deixa eu pensar aqui, a raiz quarta do número 6. Eu testei aqui na minha calculadora a raiz quarta do número 6. Aliás, vamos abrir a calculadora aqui do computador. Que aí a gente testa nela e vocês podem comparar os resultados, né? Aqui está a calculadora do computador. Vamos primeiro calcular uma raiz quadrada aqui do número 9. Ih, fiz errado, né? Pera aí. Só para a gente saber como é que funciona. Primeiro eu digito o número, depois eu aperto a raiz quadrada. Perfeito. Então é assim que calcula a raiz quadrada aqui. Ok, então vamos calcular aqui a raiz quadrada de 7, por exemplo. Raiz quadrada de 7. Então vocês podem ver que o resultado deu esse aqui. Ó. Vamos ver se o nosso computador vai funcionar.
Eu quero saber a raiz de 7. Eu quero a raiz quadrada. Então, reparem que deu o número, se não igual, muito parecido, tá? Esse valor é aproximado, tá, gente? Porque na matemática, a raiz quadrada do número 7 é um número irracional. Por ser irracional, ela tem infinitos números depois da vírgula, depois do ponto. Mas não cabem infinitos números na tela e muito menos na memória do computador. Então, a resposta sempre vai ser um número aproximado, quando é raiz quadrada de 7. Beleza? Podem testar aí à vontade, mas vocês podem ver que está funcionando bonitinho. Vamos fazer o próximo exercício. Depois utilize a biblioteca tamanho do texto. Então vamos procurar a biblioteca tamanho do texto. Provavelmente não vai ficar em matemática. Deve ficar na biblioteca texto, não é verdade? Aqui temos a biblioteca tamanho. Obter número de caracteres. Muito bem, o nome estava errado então. Se você tentou fazer e não conseguiu, eu peço perdão. Não é tamanho do texto. Deixa eu ver se em outro lugar está escrito tamanho do texto, né? Porque eu não ia colocar esse nome à toa. Vamos ver aqui se no começo da tela. O ruim é que eles usam nomes diferentes, né? Sabia aqui, ó. Tamanho do texto, ó. Tá vendo? A biblioteca chama número de caracteres. Mas aqui no começo, o nome que eles colocaram aqui foi tamanho texto. Cadê? Perdi já. Tamanho do texto, tá vendo? Mas se você for no ponto de interrogação, o nome da função, o nome da biblioteca é número underline caracteres. Beleza? O que ela faz? Ela é uma função do tipo inteiro. Então ela vai retornar um número inteiro. O resultado vai ser um número inteiro. Afinal, é o tamanho do texto. O tamanho do texto é um número, né? Esse texto tem 5 de tamanho. Esse texto tem 10 de tamanho. É um número inteiro. O nome dela é número de caracteres, porque o texto é uma cadeia de caracteres. Cada caractere é uma letrinha, um símbolo. Inclusive o espaço, se eu não estou enganado. E o que ela precisa para funcionar? Ela precisa de uma cadeia de texto. Ela precisa de um texto do tipo cadeia, beleza? Aqui no exemplo ele usou o mesmo nome, o nome igualzinho ao tipo. Eu não gosto disso não. Eu colocaria cadeia, que é o tipo, e o nome eu colocaria texto, sei lá, o nome da variável, do parâmetro. Então, resumindo, gente, vocês vão informar para a função um texto. E ela vai retornar o tamanho desse texto. Simples assim. Inclusive eu não estou fazendo isso, gente, mas a gente pode colocar diretamente aqui na variável um valor mesmo, tá? Posso colocar assim, 2 e 5. Aí ele retorna a raiz quinta de 2, né, nesse exemplo. Mas vamos fazer isso aqui primeiro. Então, utilize a biblioteca tamanho do texto para conseguir exibir o tamanho do nome de uma pessoa que estiver usando o programa. Então vamos lá. Vamos fazer aqui mesmo, depois a gente... Vamos fazer um novo arquivo, que eu vou fazer um pouco diferente. Primeiro a gente vai incluir a biblioteca, né? Como é que inclui? Aqui está no exemplo. Inclui biblioteca texto. Então a biblioteca chama texto, beleza? Coloca aqui antes da função, inclua biblioteca texto, com T maiúsculo. O apelido dela vai ser TX. Pode pôr o apelido que você quiser. Eu vou pôr TX igual no exemplo. Como que eu uso essa biblioteca? Eu vou... você coloca o apelido, TX, coloca ponto, e aí você procura a função número caracteres. Pronto. Ela precisa de um texto. Então eu posso colocar uma variável? Posso, mas eu posso colocar um texto também. Vamos supor aqui o meu nome, Jeiverson. Então quantas letras tem o meu nome? 1, 2, 3, 4. Deixa eu aumentar um pouco a tela. 5,
6, 7, 8, 9. Tem 9 letras. Então, esse tamanho de texto tem que ser 9. Eu, inclusive, posso colocar direto dentro do escreva esse resultado, porque esse resultado é um número, né? Então, eu posso mandar escrever na tela direto esse resultado. Olha que interessante. Quando eu apertar para executar, ele vai escrever na tela o resultado desse comando aqui, que é, segundo aqui a explicação do programa, é um número inteiro. Então, se eu der play aqui, ó, vai aparecer 9, tá vendo? Porque o meu nome tem 9 letras. Então, se eu escrever aqui ABC, vai aparecer 3. Ó. Se eu colocar A, espaço B, espaço C, quantas letras, quantos caracteres vão ser? Não vão ser 3, cuidado, porque o espaço também é um caractere. Então, aqui vai ter 1, que é o A, 2, que é o primeiro espaço, 3, que é o B, 4, que é o segundo espaço, e 5, que é o C. Então, vão ser 5 caracteres. Ó. Beleza? E eu nem testei isso antes, hein? Se desse errado, eu ia passar aqui vergonha ao vivo. Mas depois era só cortar do vídeo. Né? Muito bem. Vamos lá. Mas o programa, o exercício, quer que a gente coloque o tamanho do texto que uma pessoa tiver digitando colocar, né? O nome de uma pessoa que estiver usando o programa. Então, eu não sei que pessoa vai ser. Então, primeira coisa, eu vou pedir para a pessoa escrever o nome dela. Então, digite seu nome. Pronto, aí a pessoa vai digitar o nome dela. Eu vou pedir ao computador para ler o nome da pessoa e guardar dentro de uma variável que eu vou chamar de nome. Faz sentido, né? Para ficar diferente, eu vou chamar de nome da pessoa, beleza? O nome da pessoa vai ser um texto. Então, um texto é uma variável do tipo cadeia, cadeia de caracteres. Eu vou chamar essa variável de nome da pessoa. Aí, quando a pessoa digitar o nome dela, eu vou guardar, eu vou ler essa informação e vou guardar dentro da variável o nome da pessoa. Beleza? Depois, eu vou calcular quantas letras tem esse nome dessa pessoa. E vou guardar essa informação dentro de outra variável. Como eu mostrei, a quantidade de letras é um número inteiro. Então, eu preciso de uma variável chamada do tipo inteiro. E eu vou chamar essa variável de tamanho nome. Pode ser qualquer nome que você quiser, desde que faça sentido. Então, eu vou chamar de tamanho nome. Então, o tamanho nome vai receber quem? Vai receber o tamanho do nome da pessoa. E como que faz isso mesmo? Eu uso a biblioteca texto, que é o apelido é tx, e uso o comando número caracteres, número de letrinhas. E aí eu só preciso informar um texto. O texto é o nome da pessoa, é a cadeia de caracteres. E esse nome da pessoa é o que guardou o que guardou a quantidade, o nome da pessoa. Então pronto. Coloca aqui, a própria biblioteca vai fazer, vou ensinar vocês a fazer isso um dia, mas aqui a biblioteca já está fazendo de graça para a gente, que é calcular a quantidade de caracteres que tem no nome da pessoa. Então, para você não esquecer depois, ó, põe um comentário aqui, ó, caractere é uma letra ou símbolo ou até mesmo espaço. Então, se a pessoa digitar o nome completo, do jeito que está aqui, vai contar o espaço também. Ela vai achar estranho. Por quê? Se a pessoa chamar Ana Luísa, então, se a pessoa chamar Ana Luísa, o resultado vai ser o quê? Ó? 1, 2, 3, 4 com espaço, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser 9. E não 8. Então, muito cuidado. Então, para a pessoa não digitar o nome completo e ficar confusa, porque vai contar o espaço também, vamos pedir para ela digitar assim, digite seu primeiro nome. Que aí não vai ter erro, porque o primeiro nome não tem espaço, né? Perfeito. A importância de fazer comentário, tá vendo?
Depois vamos fazer um print, né? Fazer um print que nem eu gosto de fazer. Ó. Cadê? Então vamos fazer um print assim. Vamos aproveitar isso aqui. Vamos copiar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Papá. Beleza. Então vamos pôr assim, ó. Primeiro vamos cumprimentar a pessoa. Olá, vírgula, espaço, aí eu coloco o nome da pessoa. Que é um vocativo, né? Você lembra? Você pesquisou que é vocativo? Olá, fulano de tal. Tem que ter uma vírgula aqui separando o texto da variável. Beleza. Olá, fulano de tal. Pula a linha. Seu nome tem espaço. Quantas letras? Hein? Vamos colocar aqui tamanho nome. Cadê tamanho nome? Tá aqui. Seu nome tem. Aí eu vou colocar o tamanho e depois letras. Para completar o texto bonitinho. Seu nome tem espaço, eu coloco o tamanho do nome e depois eu coloco letras, que é a quantidade de letras que tem. Ficou claro? Muito bem, então seu nome tem tantas letras. Vamos testar agora esse programa. Digite seu primeiro nome. Você vai digitar o seu nome, tá? Eu vou digitar aqui Geilson, que é o meu primeiro nome. Podemos ver que ficou esquisito, né? Por que será? Porque eu esqueci de pular linha. Oh, que beleza. Então vamos de novo. Geilson. Olá, Geilson. Seu nome tem 9 letras. Olha que bonito. Se eu botar outro nome, vou botar aqui Xuxa. Olá, Xuxa. Seu nome tem 4 letras. Olha que legal. Muito bonitinho, né? Vamos salvar. Aqui não tem problema salvar como, porque eu não tinha salvado por cima de nada. Vou chamar esse aqui, exercício número 24, de tamanho nome. Show de bola. Estamos quase acabando. Agora o último exercício. Ufa. Depois use a caixa alta para transformar o nome da pessoa em letras maiúsculas e mostrar esse nome na tela. Então, vamos ver aqui no começo, provavelmente foi aqui que eu tirei esse nome, né? Aqui dentro da biblioteca do texto tem esse caixa alta. Caixa alta, apesar de ter o nome caixa alta, a biblioteca também chama caixa alta. Olha que beleza. É só aquela mesmo que me fez passar raiva, né? Que era tamanho do texto aqui e que era número de caracteres. Mas enfim. A biblioteca também chama caixa alta. O que é isso? Caixa alta é uma função que transforma as letrinhas, os caracteres do texto em maiúsculo. Todos eles vão virar maiúsculo. E ela é do tipo cadeia. Por quê? Ela vai retornar um texto, né? Ela vai receber um texto, que é o nome da pessoa, e depois vai retornar esse mesmo nome, só que tudo maiúsculo. Beleza? E o nome dela é caixa alta. Não sei se você já ouviu esse termo antes. Texto em caixa alta é um texto em que as letras são todas maiúsculas. Vai usar a mesma biblioteca, que é a biblioteca do texto. Então vamos lá. Inclusive tem essa biblioteca na versão online, eu não sei se eu olhei. Vamos ver aqui. Dentro do texto temos caixa alta e temos número de caracteres. Então na versão online também funciona. Vamos aproveitar esse mesmo exercício, né? A pessoa vai digitar o nome dela, o primeiro nome. Agora não precisa ser o primeiro nome, né? Porque eu não vou contar o espaço, então não tem problema nenhum. Vamos pôr aqui o nome da pessoa. Digite seu nome. Aí, se ela quiser, ela digita o nome completo. Eu vou ler o nome da pessoa e dessa vez eu não vou transformar em... Não vou contar um número de letras. O que eu vou fazer... Então eu não vou precisar mais desse tamanho do nome dela. O que eu vou fazer é pegar o nome da pessoa e vou transformar ele em caixa alta. Então eu uso a biblioteca texto, que é o apelido TX.
Aperto o ponto para ver os comandos que ela tem e vou procurar aqui caixa alta. É o primeiro comando, caixa alta. Ela só precisa, esse comando, essa função só precisa de um texto, que é o do tipo cadeia. Não pode ser do tipo caractere, tem que ser do tipo cadeia, tá? Vamos colocar aqui o nome da pessoa. Pronto, esse é o texto. Você pode digitar aqui, inclusive, direto, tá? Se você quiser testar primeiro, digita entre aspas, porque é um texto. Aí você vai ver que ele vai transformar tudo em maiúsculo. Mas eu vou pôr aqui o nome que a pessoa tiver digitado. Beleza? Que está dentro da variável do tipo cadeia, que se chama nome da pessoa. Bom, ele vai transformar isso em caixa alta, mas ele precisa, ele não muda. Atenção, ele não muda, vamos pôr isso em comentário. Como é que eu sei disso? É porque a função, vamos ver o exemplo, né? Melhor do que eu ler lá. Tá vendo no exemplo? Ele vai colocar esse nome, esse texto, em outra variável. Então, ele não muda a variável. O comando caixa alta não muda a variável. Então, ele não vai alterar o que tiver guardado aqui dentro. Ele vai mudar e ele vai usar esse nome, esse conteúdo, e você precisa guardar esse resultado em outra variável. Quando a gente estiver estudando funções, eu vou explicar isso com mais calma. Por enquanto, só aceite que é assim que funciona essa biblioteca, beleza? Então, o nome da pessoa, eu vou guardar ele em outra variável que eu vou chamar de nome da pessoa maiúsculo, sem acento, tá? É um nome grande, mas faz sentido ele, né? Então, o nome da pessoa maiúscula é o que vai receber o resultado dessa função. Então, ó, olá, fulano de tal. Vocês vão ver que ele não vai mudar o conteúdo da variável, porque quando eu pedir para exibir o nome da pessoa, vai exibir o nome da pessoa normalmente, do jeito que ela digitou. Apenas quando eu chamar a variável nome da pessoa maiúsculo, é que vai aparecer o nome da pessoa em maiúsculo, porque ele não alterou a variável original. Vamos pôr aqui, seu nome em caixa alta. Aliás, vamos chamar a variável de caixa alta, né? Nome da pessoa, caixa alta. Faz mais sentido, né? Já que a biblioteca chama caixa alta. Então, o nome da pessoa em caixa alta aqui também tem que mudar, tá, gente? Tem que ser o mesmo nome. Eu vou colocar aqui, ó. E pronto, é só o nome da pessoa em caixa alta. Seu nome em caixa alta, 2 pontos para a pessoa ver. Então, vamos executar. Vocês vão entender melhor. Se eu digitar Geiverson, mesmo que primeiro a letra seja maiúscula, não tem problema. Vai aparecer, olá Geiverson. Por quê? O nome da pessoa está guardado na variável nome da pessoa e não foi alterado, não mudou. Mas ele transformou tudo em letra maiúscula e guardou dentro de outra variável que eu chamei de nome da pessoa caixa alta, que é o que aparece aqui, ó. Seu nome em caixa alta, Geiverson. Entendeu? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu explico, que eu respondo aí se você teve dúvida, tá bom? Esse é o exercício número 25, tá lá no meu GitHub. Vou chamar de caixa alta. Show de bola? Bom, esse foi o último exercício, vamos ver? Sim, da caixa alta foi o último exercício. Colocamos a mão na massa, assim como o Homem de Ferro construindo a sua armadura. E com isso concluímos a nossa aula. Beleza? Espero que você tenha gostado. Assine o canal, se inscreva no canal, né, para você poder acompanhar. Ative o sininho para não perder as aulas assim que eu lançar. Pode colocar críticas, sugestões, elogios, qualquer comentário aí positivo nos comentários, né? Qualquer dúvida também. E eu vejo você na próxima aula e não deixe de fazer os exercícios, hein? Só fazendo exercício, só botando a mão na massa, né? Só fazendo na mão mesmo,
é que você vai aprender a programar. Beleza? Até a próxima aula.